Nós seguimos com as informações por aqui nesta manhã de quinta-feira, véspera de feriado, dia 9 de abril de 2020. Nós recebemos aqui, para falar de vários assuntos, de grande relevância e importância aqui para a nossa comunidade de Salete, a prefeita Chica. Prefeita, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio 105 FM. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Só para registrar também, acompanha aqui o jornalista Odair Ferreira. Prefeita, eu inicio lhe perguntando se você se arrepende de cumprir a lei quanto ao decreto do governador de Santa Catarina. Bom, Marcos, eu acho que a gente se propõe sempre a fazer o que é certo, né? Então, a partir do momento que a gente tem que seguir regras, né? Sempre há regras para tudo. Então, e aí a gente está falando da lei, né? Então, a lei maior nesse decreto é o do governo, né? Então, a gente tentou de todas as formas, né? Jurídico, a gente tentou a MAVE, FECAM, todo mundo estudando uma forma de poder, se tinha alguma abertura dentro desse decreto que pudesse a gente fazer alguma coisa. Mas é unânime, nós não estamos falando de Salete, né? Dentro desse decreto a gente fala de 295 municípios que tem. Então, é para todo mundo, né? O grande, o pequeno, está todo mundo na mesma regra. Então, muitas vezes a gente fala que é injusto porque no Alto Vale, agora que apareceu 2 casos, né? Mas a gente não tinha nenhum caso. Então, assim, é isso que a gente está muito triste, porque está prejudicando os pequenos. Os grandes também vão sentir, sim, mas nós que estamos aqui, as pessoas que estão sentindo mais ainda, né? Os prefeitos que usaram politicamente tiveram um revés, inclusive da própria justiça. Sim, porque a gente não pode, né? A gente até eu acho que tem cada um, né, responde pelos seus atos, né? Então é isso, a partir do momento que a gente tentou, por várias vezes, eu e o Alexandre, a gente se reuniu até o comitê de crise, né? Algumas vezes para poder tentar, né? As aberturas que tinham, que a gente, bem no início, a gente estava nem louco, né? Vamos tentar achar um meio, vamos tentar ver alguma coisa diferente. A primeira semana foi para que a gente, qual era a preocupação? Realmente cumprir, 7 dias, vamos fazer, né? Até os 14, né? O pessoal, todo mundo ainda colaborou e tal. Mas daí começou a ficar muito complicado, né? Eu acho que assim, a gente fala de comércio, a gente fala de empresa, a gente fala de todos os ramos. O comércio está sofrendo mais, por quê? Porque as lojas estão todas fechadas, né? Elas não estão podendo, então é só delivery, é só, né, regras assim, tem vários ramos, eu falo de loja, mas tem assim, o barzinho que também depende daquilo lá, então a gente está falando de várias pequenas empresas, né, que estão aí sofrendo muito, né, que depende daquilo ali para sustentar a família muitas vezes, né? Sim. Como a prefeita avalia o comitê de crise neste período de turbulência aí do coronavírus? Marcos, a gente se reuniu bastante, assim, vamos dizer, no início, né? Agora a gente depois não fez mais muita reunião, porque até a gente estava fugindo a uma regra, a gente não podia pessoalmente a reunião acima de 2, 3 pessoas, né? Pela regra a gente estava, né, já burlando uma regra que estava sendo imposta pelo próprio decreto, né? Então, assim, a gente procurou fazer por telefone, pelo grupo, né? E também, assim, quando a gente viu que não tinha, a gente foi fazer barreira sanitária. Não pode infringir o direito de ir e vir. Sim. Né? A gente precisa de voluntários. Essas pessoas estavam expostas também, né? Estavam correndo o risco de ser contaminado por alguém que vinha de fora. Então, assim, a gente avaliando, a gente pensou, não adianta a gente querer fazer alguma coisa que a lei não permite. Sim. Que a gente diga assim, não, gente, vocês não podem entrar porque vocês vieram de São Paulo, vocês vieram de Indaial, vocês vieram de lugares que tem casos, né, Florianópolis. Então, assim, a partir do momento que tu não podes infringir também, e a gente não quer isso também, né, mas a consciência das pessoas é que tem que comandar. Então, a gente acabou, assim, deixando mais, tomando as atitudes corretas, pedindo no grupo, né, o que as pessoas achavam. Tipo, a gente fez um documento onde todos concordaram, né, em que a gente mandasse isso direto ao governador, né, a CDL, todos que participam desse grupo. Então a gente acabou, todo mundo concordando, a gente mandou. Então, assim, não havia necessidade de reunião. Quando havia necessidade, quando se tratava de comércio, a gente chama mais a CDL, então, porque se trata das lojas em si, né? Então a gente acabava chamando só eles para uma reuniãozinha bem rápida ali, conversar nos primeiros tempos. Mas depois a gente viu que a gente estava amarrado, a gente não tinha o que fazer.
A gente bateu, mandamos documento através da FECAM, através da AMAV, dessa semana foi tentado novamente, aí no começo da semana, para ver se essa semana o comércio pudesse abrir, né? Afinal de contas está vindo a Páscoa e tal. A gente sabe que já está o prejuízo grande, né? Então tentar se diminuir essa carga, mas olha, não teve jeito, não tem acordo. Como tem sido estas semanas para a prefeita frente às decisões da administração? Eu já comentei outras vezes, né? A gente quando se dispõe a ser candidato, a gente se dispõe, a gente ganha uma eleição, a gente vai para a prefeitura, tudo é muito diferente do que a gente vivia, né? Então acho que assim, a gente diz assim, a gente está preparado, a gente sabe do que então a gente chega lá, todas as coisas são diferentes. Hoje eu acho que assim, até vejo que muitas vezes se pronunciou alguns prefeitos mais antigos, né? Mas assim, hoje a lei é diferente, né? Hoje a gente responde, é tudo muito minucioso, né? Na época até a lei eu acho que não era tão rígida, talvez seria a palavra, né? Mas hoje a gente tem que seguir muito claro a lei, né? E hoje a gente vê assim que esses últimos dias foram uma coisa totalmente diferente. Eu acho que não sou eu que digo isso. Prefeitos como Rio do Oeste, o Betão, já é 8 anos prefeito, né? Vai para o 8º ano. Uma pessoa que vai muito bem, o comando é muito bom, ele é um prefeito bem avaliado. Então, assim, ele também diz, jamais na minha vida pensei em passar por isso. Né? A gente aqui também, eu acho que pessoas mais antigas, né? Pessoas que já mais velhas, tipo meu pai, que tem quase 80 anos, né? Ele disse, jamais ele viu uma coisa dessa. Né? Então, assim, acaba a gente tendo uma surpresa que a gente... tu fica sem dormir, eu fico o dia inteiro na prefeitura, ou vou ver algumas obras agora, comecei a dar uma olhada, depois que voltaram as obras, né, a gente sai ver, mas a gente assim, está amarrado, é uma coisa que a gente trabalha, mas não chega a ter alguma coisa conclusa para o bem da nossa comunidade, né? Sim. Então o que a gente pode ainda é conscientizar as pessoas de se cuidarem, sim, principalmente os idosos, é o que a gente pode fazer quando a gente consegue, né? Mas, assim, é uma coisa diferente, Marcos. É uma coisa que eu acho que todo prefeito fala a mesma coisa. A gente tem um grupo de prefeitos do Alto Vale ali. As pessoas, a gente fica meio que decepcionado com a gente mesmo, muitas vezes, né? Porque a gente não consegue sair do lugar, né? A gente vê, assim, que a gente tem que tomar atitudes, muitas vezes financeiras, né? Que acabam deixando a gente triste, né? Ou tal, daqui a pouco, a parte administrativa também, que deixam a gente triste, que corta aquele ritmo que a gente estava, que a gente tem que parar. Mas o mais triste é a gente passar pela cidade e a gente vê a nossa cidade, né? Eu digo assim, a gente dá um ar de impotência muitas vezes, né? Não é que a gente não quer. Eu levanto cedo, eu vou atrás, a gente tenta, parece que sempre querendo descobrir alguma coisa diferente, mas infelizmente é uma coisa que a gente não pensava em passar, não sou eu que digo isso, eu acho que todas as pessoas nunca pensaram, né? Que a gente dormiu na terça, na quarta, na segunda, na terça já começou, na quarta, na quinta todo mundo parou. Né? A gente sentiu isso muito, né? Eu acho que todas as pessoas sentiram. Né? Como fica agora todas as obras, né, que estavam em andamento e também já incluo junto os recursos, tanto do governo do estado de Santa Catarina e o federal, tem uma orientação já através da MAV ou até mesmo da FECAM? Podem ser suspensos? Há alguma coisa nesse sentido já? A gente não tem nada de concreto ainda, Marcos. A princípio, pelo que a gente sabe do governo federal, a gente, e tanto quanto estadual, os prazos, né, de prestação de conta, de obras, então como teve que dar essa parada, vai ser prorrogado alguma coisa, né, de prestação de contas que tem que ser feito, tipo um calçamento, como está continuando, né, verba do estado, a gente tem, talvez vai ser dado um prazo maior para conclusão, vai ser dado um prazo maior para prestação de contas. Do governo federal a mesma coisa, pelo que eu falei com a pessoa que cuida a Janilde cuida da parte de sistema e que a gente lê todos os documentos que vêm. A princípio é para prorrogar todos esses prazos. Quanto a dinheiro, a gente tem aí empenhado 1 milhão tipo da escola. A gente, assim, pelo que a Vânia, que é a assessora do Jorginho, lá do senador Jorginho, ela disse, ainda o Ministério continua todo trabalhando remoto, né? As pessoas em Brasília. Mas elas têm, todo mundo tá meio também assim, né? Todo mundo na expectativa do que vai ser para frente, né? Mas assim, a princípio eu acredito que o dinheiro vai vir, talvez em escala mais lenta, né? Mas acredito que vai continuar os convênios que tem que ser cumprido tanto por nós quanto por eles. Mas eu acho que vai ser um ano difícil, assim, de vir verbas além do que a gente já tenha conseguido.
Você decidiu e o seu vice, o Adroaldo, também de reduzir o salário pela metade, além dos secretários, comissionados, gratificações, né? Acho que teve também aí hora extras. Tens ideia de como será até o final de ano a arrecadação e as finanças da Prefeitura de Salete? Marcos, a perspectiva, né? A gente vê assim, a gente tem números que já apresentam, né, que a gente vai sentir esse mês, sim, mas mês que vem vai ser pior. Então, a gente já sabe que a gente tem que cuidar, né? Então, assim, a gente já tomou essas atitudes porque foi uma atitude de redução desta forma em 60 dias para a gente ver o que vai acontecer. Porque, assim, se fosse para a gente começar a demitir, eu poderia ter feito isso para a redução da folha, né? Sim. E tomar essas atitudes de tirar a gratificação, mas todas as pessoas iam ser prejudicadas. Né? Daí até assim ter um ou outro que eu senti mais, talvez as demissões iam ser mais doloridas porque ia ter algumas pessoas que iam ser bem prejudicadas. Então assim, agora as pessoas já estão mais alertas, né? A gente já sabe e a gente vai avisar, né? Para as pessoas se prepararem porque a gente ainda não sabe bem certo, mas a previsão é de que pelo menos próximo, se não, né, 50% da arrecadação de ICMS a menos, né? Então, assim, isso é muito, porque nós estávamos num ciclo, né, conversando ali sobre arrecadação, nós estávamos muito, o ICMS nos estava sendo uma arrecadação que nos estava ajudando muito em tudo que a gente estava fazendo, desde folha, desde obra, tudo isso faz a diferença para nós hoje. Então, o FPM já baixou, que é o que vem do governo federal. A gente já percebeu que do ano passado para esse ano já baixou R$40 mil. Nossa. Neste mês que vem agora, né? Então, assim, a gente já sabe que essa do dia 10 já baixa, né? Já vai baixar. Então, R$40 mil. Então, a gente já pode ficar alerta que isso vai acontecer e a gente vai ter que tirar de algum lugar. Aí você faz final de ano 400 mil. Então assim, se for, né? Mas a tendência ainda, a gente não sabe o que vai acontecer, eu acho que todo mundo está nessa expectativa, todos os prefeitos a mesma coisa. O que vamos fazer? Vamos reduzir hora trabalhada, vamos reduzir isso, vamos fazer o quê? A princípio quase todos estão tomando a atitude de redução de salário, né? De comissionados, de até mesmo gratificações. Então, a princípio, alguns tomaram essa atitude, mas a gente sabe que depois, se continuar a previsão que está tendo, a gente vai ter que tomar atitudes mais rígidas, talvez seria a palavra, e a gente fica triste com isso, porque a gente estava num ritmo, como eu falei, né? E não é porque a gente quer, é porque realmente é assim que funciona. Né? Então, tem que ser priorizado algumas coisas e outras a gente tem que deixar fora, né? Houve alteração no prazo do IPTU, mas aí a minha pergunta é a importância desta receita para os cofres municipais. O IPTU é uma coisa que a gente tem assim como uma reserva, que a gente sempre tem lá, uma continha que a gente deixa um X valor que a gente faz para investimento. A gente está fazendo parcerias, né, de calçamento, a gente está pagando contrapartida de obra, né, tem tantas coisas que a gente tem que pagar e esse dinheiro a gente meio que fazia uma reserva para essas situações que a gente estava tendo, essas obras que a gente estava fazendo, né, e a gente fez nesses últimos tempos, né. Então agora a gente sabe que ele é de grande importância, vai ser muito importante agora, né, para nós, porque vai ser um dinheiro que a gente vai ter que cuidar mais ainda, né. Então, por isso que a gente parou todas as obras que tem envolvido dinheiro nosso, direto, né? A gente tem que tocar essa do Estado e as do governo federal, porque é necessário, porque a gente tem prazo também, até que não se tenha concluído num papel que a gente tem o prazo maior, a gente tem que tocar. E a contrapartida é menor também, né? Então, assim, a gente tem que fazer. Então, a atitude primeiro é esperar o que vai dar, para depois a gente ver o que a gente consegue fazer, né? Agora a gente vai ter que ter um dinheirinho pronto para, não, vamos fazer tal coisa, senão a gente não consegue. Né? E o IPTU agora a gente prorrogou então 30 dias, vai para dia 20 de maio, e esse dinheiro é que a gente vai ver o que vai conseguir, né? Porque vai ser novo para todo mundo, é uma forma que agora a gente sabia, não, as pessoas pagavam, a gente tinha mais ou menos um percentual. Há preocupação de inadimplência? Não sei, eu acho que talvez as pessoas vão poder negociar, eu acho que assim, tudo é passível de conversa, né? Sim. Mas é importante que as pessoas saibam disso e vão até a prefeitura conversar com a gente. A gente hoje, pela
pelo decreto também não pode estar com portas abertas. Sim. A gente está lá interno, alguns setores como o departamento pessoal, eu estou lá, a comunicação tem que estar, a Joana também voltou, porque tem a programação aí dos alunos para que ela deve vir aqui falar sobre bem certinho como vai acontecer. Então, assim, a compras também estão lá dentro, tem que fornecer material para as obras também. Então, assim, a gente sabe que tudo funciona mais ou menos, mas o IPTU tem alguém lá para dar informação. Mas, pessoalmente, a gente não pode atender. Mas a gente vai dar essa informação a partir de semana que vem, distribuir os carnês também, que eles estavam todos impressos para dia 15/4 agora, né? Então, tem que ser mudado no sistema do banco para não ter que imprimir todos os boletos novamente e ter esse custo também. Sim. Então, esses cuidados, né, Marcos? A data é prevista para a prefeitura voltar à normalidade? Olha, a gente ontem, vendo a live do governador, né, ele não falou no setor público, né? Ele falou no comércio em geral, ele também não deixou muito claro, assim, ele disse que está vendo a viabilidade e a forma da permissão de abrir a partir de semana que vem. Sim. Então, assim, ele falou em ramo de calçados, roupas, eletrodomésticos, né? Ele citou, mas não, em nenhum momento ele falou em outros setores, né? Então, a gente acredita que vai ser liberado para também a gente poder atender o povo também a partir da semana que vem. E senão a gente vai ter que arrumar uma forma de poder estar mais próximo, poder fazer essa informação. O IPTU tem que ser divulgado e as pessoas têm que ter esse contato para poder ter as dúvidas, né? A gente, quando pode, vem alguém lá, a gente conversa, né? Mesmo que for na janela, mesmo que for numa distância, para respeitar, né? Eu acho que a gente como está à frente, muitas vezes tem que respeitar mais ainda, né? Só que é difícil, é uma coisa nova, né, Marcos? A gente fica meio assim. Sim. Mas as pessoas que quiserem ligar lá, o Carlos está também atendendo, né? Também tem o departamento pessoal que está. Então, se as pessoas têm alguma dúvida, liguem lá. Né? Na prefeitura, a partir de segunda-feira, a gente vai deixar, daí então, o dia inteiro, mesmo que por telefone, se não for permitido pessoalmente, as pessoas podem ligar e pedir informações, né? Como estão, nesse período, os serviços no setor de obras? Setor de obras, Marcos, a gente deu férias, né? Então foram dadas férias a partir da semana passada, quando o governador anunciou a prorrogação, né, da quarentena. Sim. A gente acabou dando férias para as pessoas e algumas, né, a grande maioria, e deixou só algumas pessoas trabalhando para tocar o que é de essencial. A limpeza, né, devagar, mas tem que ir. A questão de pedras na geral, né, serviços particulares, mais os urgentes e a parte de emergência, que é o setor da agricultura, que tem a questão de água, né, que está dificuldade para todos, né? Então essas partes estão sendo tocadas. A gente tem que ir devagar também, né? A gente tinha detonado pedra também um pouco antes de acontecer tudo isso, então a gente tá devagar, mas fazendo assim o que é o emergencial e dando digamos, uma prioridade para a estrada geral, né? Sim. Deixar ela bem. O seu Alcides quer fazer a geral antes daí de começar o inverno, onde dá esses problemas de daqui a pouco ficar liso e tal, né? Então a gente quer começar a deixar a gente já tinha começado essa programação, só que veio tudo isso e acabou atrapalhando também, né? Período eleitoral, o que deve mudar na sua equipe de trabalho? Bom, a gente já começou pela Nani, né? Eliane lá da assistência social. Então ela já pediu a exoneração já para final de março, que era necessário, que é 6 meses, né? Sim. Quem está num cargo de secretaria, né? Então ela já teve ontem aqui, explicou e tal. Então, assim, ela é uma pré-candidata a vereadora, né? Então a gente já tinha programado isso antes com ela também, né, é de vontade dela. Não é uma vontade só da prefeita ou da pré-candidata, né? Então a gente acabou ela resolvendo isso e a gente deu continuidade, né? Esses prazos aí, a princípio, dentro da administração, ainda a gente tem outras pessoas também que têm que se desvincular, mas são cargos também, alguns comissionados, outros efetivos que de diretoria, que querem também são pré-candidatos a vereador e tem um prazo mais tipo 3 meses antes, né? Então, assim, tem algumas pessoas que vão se desvincular lá na frente. Mas a gente hoje a gente fica meio assim, né, Marcos, sem falar em eleição, né? As pessoas perguntam, mas tal coisa. Com essa situação toda, é uma das coisas que a gente pouco pensa. Sim.
né? O que a gente quer hoje resolver, Passar tentar por isso tudo. passar por isso tudo. O que vai ser disso tudo, né? Então, assim, a gente tem que aprender a lição de que isso tudo para nós, assim, a gente hoje tem que saber que a gente tem que se unir, a gente tem que estar junto, tentar resolver o que é melhor para a Salete, né? Então, assim, a gente tem que estar junto hoje resolvendo as questões de Salete, né? Das pessoas que estão passando por dificuldade, todos os detalhes, né? Que vai ter muita coisa para a gente ainda aprender daqui para frente. Mas a gente sabe, assim, que hoje, eu falando em eleição, até eu não gosto de falar. Sim. Por quê? Porque a gente sabe que é uma coisa que vai acontecer, vai. Mas hoje eu acho assim que a nossa preocupação maior tem que ser o nosso povo, a nossa gente, esse comércio tem que trabalhar, as empresas têm que girar, né? Porque a gente sabe que vai acontecer várias coisas, né? Então, que vem e a gente vai ter que ter muita força, muita energia para poder lidar com essa situação toda da nossa cidade. Nós estamos recebendo hoje aqui a prefeita Chica para este bate-papo e as informações para a nossa comunidade. Um outro assunto bastante grave é a questão da estiagem prevista para este ano. Nós, inclusive, mostramos o descaso da Casan em nem fazer a limpeza onde captam a água. E o mais grave, a promessa, né, que fizeram, que seria a realização do investimento da captação, que seria lá da região da Barra Grande, né, e até agora nada. O povo acaba pagando essa conta. A prefeita tem tomado alguma providência e qual a possibilidade de municipalizar a água aqui em Salete? Marcos, assim, a gente essa semana até me reuni lá com o setor de obras, até o Eugênio levou também uma planilha, a engenheira da Casan na semana passada me ligou, na sexta-feira da semana passada. Aí a gente, na segunda, o Ambrósio, com o seu Alcides, todo mundo foi ver a obra da forma que tem que ser, porque a Casan queria repassar um valor para nós executarmos, né? Porque pode dessa forma ser feito, né? Para a Casan não precisar licitar e demorar essa obra de ampliação, que era uma coisa que era para ter sido feita e acabou ficando, né? Então, assim, mas não porque a gente não quis, e sim porque acabou, né? Então, na verdade, assim, aí a gente foi fazer o levantamento de quanto iria custar, toda a situação que ia ter que ser feito o corte todo, né? No calçamento e tal. Então, eu liguei para o superintendente da Casan em Rio do Sul. Ele ficou de a gente conversar novamente, né, sentar e nós vermos a viabilidade de fazer da forma que eles estão falando. Porque é um dinheiro que não é pouco que vai ser investido, né? E eu não sei, a gente faz uma avaliação hoje, o quanto vai custar a obra. Vai custar X valor, mas quem disse que só isso, né? Mas isso a responsabilidade é da Casan. É da Casan, mas eles querem fazer, tipo, vamos dizer assim, uma parceria, porque eles repassam dinheiro para nós, né? Sim. Para o município. Sempre é feito, tipo, quando tem algum conserto que tem que a prefeitura fazer após uma obra da Casan, eles repassam, né, esses valores para a gente. Né, eles pagam por isso, né? Mas assim, daí agora a gente vai fazer alguma coisa que, nesse sentido agora, é pior ainda, né? Ele não sabe como vai ficar. Então, daí eu conversei com ele, eu disse, a gente deveria ver uma possibilidade de, daqui a pouco, conversar pessoalmente, né? Então, a gente vai esperar aí, até hoje, ele deve me ligar para a gente saber quando que vem essa pessoa responsável, para a gente avaliar bem essa situação toda, né? Que há ideias do pessoal de obras, até o engenheiro civil que estava também ali foi lá ver junto e tal. Então, toda a situação que ia ter que ser feita. Então, agora está sendo estudado. Não adianta também sair daqui fazendo buraco na cidade. Sim. E a gente não quer isso. A gente quer que resolva, sim, mas de uma maneira que a gente possa dizer assim, esse foi a melhor ideia e não tem acordo, tem que ser isso. Daí, a hora que chegar nessa conclusão, a gente vai poder ajudar, então, a resolver. Sobre municipalizar, Marcos, ainda não conversamos sobre isso, né? Mas assim, vamos ver como é que vai dar o andamento disso tudo aí, para depois a gente conversar sobre essa situação. O importante é eles estar tendo esse respaldo, dizendo que vão fazer e o quanto antes melhor, né? Com certeza. Isso Se não tiver esse caminho, há essa possibilidade da municipalização. A gente tem que... porque assim, eu não fui a fundo para saber a forma de municipalizar, de como... eu sei que Rio do Sul também anunciou que ia municipalizar e tal, depois acho que não aconteceu também. Então, antes de a gente falar alguma coisa, a gente tem que procurar saber bem certinho como é, né? Então, eu tive em reunião em Rio do Sul também, na época, quando o Rio do Sul falou que ia municipalizar, a gente fez uma reunião toda lá e acabou não acontecendo, né, com eles lá, e nem a gente aqui resolveu deixar tudo como estava.
Então agora vamos ver o que vai acontecer agora e vamos conversando para depois a gente ter uma conclusão exata, né? Sim. Até para a gente aqui entrar num assunto, né, e de uma forma também de agradecimento, né, dos geradores de emprego aqui em Salete. Até eu achei interessante uma mensagem do empresário Luciano Davan, que diz o seguinte: o que a maioria dos empresários estão passando nessa crise é inacreditável. Somos tratados como bandidos. Enquanto tentamos segurar ao máximo possíveis demissões, pagar os fornecedores e manter os compromissos que assumimos, o poder público parece trabalhar contra. Acordo todos os dias otimista, acreditando que tudo isso vai passar e que o jogo vai virar. Mas do jeito que estamos sendo tratados não dá mais. Torço para que nossos representantes de todo o poder público caiam na real, saiam do palanque e comecem realmente a pensar no bem do povo, antes que seja tarde demais. Você acredita que o governador acertou de início, mas está errando ao se alongar com a quarentena? A gente vê assim, Marcos, é uma fala não minha só, mas a gente vê de toda unânime, né, das pessoas, quanto à questão de assim, a Salete não tem casos, né, a gente foi vendo assim. Então a gente sabe que no início, eu acho que todo mundo aceitou, meio que assustado, mas aceitou essa situação da quarentena 7 dias, como eu falei no início, né? Para diminuir a tal da curva. Isso, Então, assim, todo mundo foi, né? A gente viu que o nosso povo, assim, ficou assustado, mas todo mundo fez. Mas, assim, a questão é que eu acho que agora começou a não ser um problema mais... o Covid já não é o primeiro plano, né? As pessoas começaram a ter as dificuldades. O empresário, desde o pequeno até o maior. Eu acho que todo mundo está sentindo, todos, né? Eu acho que independente de quem disser, não senti nada, a empresa não teve uma dificuldade, tem, porque a gente sabe que para uma coisa, daí não vem um material, daí não vem outra. Então a gente sabe que isso tudo é uma corrente, né? É uma roda que ela tem que girar, né? As engrenagenzinhas tem que ir encaixando. E a que a gente sabe porque também, né, a gente tem dentro de casa o Luiz, o Roberto, que estão no dia a dia da empresa. É impressionante assim o que acontece, né? Então a gente sabe disso, a gente vê assim o desespero de muitas pessoas que têm o comércio, que tem, né, pequeno, não precisa ser grande, mas é o que a pessoa tem, né? É o bem que ela tem para poder sustentar a família dela. Então cada pessoa nas suas particularidades, o funcionário que tem um emprego e tem aquele receio, meu Deus, quem que vai ser mandado embora? Será que vai ter o desemprego, né? Como vai funcionar? Eu acho que todo mundo está nessa instabilidade, né? Então, assim, eu acho que, de princípio, todo mundo aceitou, mas agora tá virado num caos, né? O caos econômico, na verdade, está se instalando, né, Marcos? Então, a gente não quero falar mal de ninguém, não quero dizer, né? A gente não, só se tem algumas informações que não são repassadas para nós. Sim. Né? Mas, assim, a gente vendo, assim, as pessoas poderiam abrir, poderiam ter... Eu vejo muito você falar aqui, né, que a loja, né, o contato, poderia ter a higiene, como todos os lugares que está acontecendo agora. Então a gente não sabe qual é o pensamento, que é a explicação. A gente não tem contato direto com o governador, a gente não tem reunião direto com o governador, mesmo que seja online. Então, assim, todo mundo quer saber, mas a gente não tem aquele contato direto, né? Então acaba sendo um representante da FECAM que vai lá e representa todos os 28, né? O presidente da AMAV participa das reuniões. Então, assim, o que eles falam é instaurar o medo, né? O medo da Covid, o medo dessa situação toda. Daí, então, as pessoas estão com medo, sim, mas as pessoas também precisam trabalhar, né? Então, assim, acho que há regras que poderiam ser, na nossa visão, né? A minha é de todo mundo, que poderiam ter as regras, mas que poderia deixar esse povo trabalhar, porque todo mundo vai passar por dificuldade, né? A gente vê aí noticiários, tipo em São João Batista, de um empresário que demitiu 100 e poucos funcionários, e que ele falou eu vi um vídeo dele dizendo assim, para eles cumprirem os 30 dias, né, que é o aviso prévio, e que para produzir o que tem, para poder entregar para quem? Ele disse, não sei ainda, mas eu vou depois vender. Sim. Tentar vender depois disso tudo, né? Então, assim, mas ele que vai encerrar o contrato com os funcionários. Isso que já passa de 150 mil aqui em Santa Catarina. Isso, né?
Então, assim, a gente vê, é só isso em Santa Catarina. Mas agora que vai começar, Marcos. Eu acho que agora que vai começar. Ontem eu vi também de uma fábrica de uma malharia em Brusque também, que ela produzia, acho que toalhas e tal. Também, né? Ela demitiu não sei quantos funcionários, não lembro mais a quantidade, mas vai começar a reduzir, né? Então, assim, e essas pessoas vão trabalhar onde? Sim. Será que vai ter alguém para absorver? Eu espero e que Deus ajude, né? Que a gente possa ter, assim, como diz a própria fala do Luciano, né? Que a gente acorda otimista, que o outro dia vai ser diferente. Sim. E que eu sempre digo que a cada dia, né? Sempre a gente tem que ser otimista realmente, tentar ver as coisas boas que estão acontecendo. Quando a gente vê a família da gente com saúde, a nossa cidade que sem nenhum caso, a gente fica feliz, mas a pessoa precisa trabalhar e precisa ganhar o pão de cada dia, né? Qual a mensagem a esses guerreiros, profissionais da saúde, também da Polícia Militar, Defesa Civil, né, que estiveram na linha de frente nesses dias e, claro, que devem continuar ainda? Marcos, assim, eu digo que a gente vê eles todos aparamentados, né? Na polícia não usa máscara, eu vi ontem também. Mas, assim, as pessoas que estão à frente, né? Elas estão ali batalhando a vigilância sanitária, a epidemia, essas pessoas que estão cuidando, que vão lá, muitas vezes, não pode abrir, não pode isso. Mas, muitas vezes, não assim, as pessoas muitas vezes julgam, né? Só que, assim, a gente tem a regra, daqui a pouco é para o Marcos e é para o outro também. Então, né, as pessoas cobram isso, né? E assim, eu vejo que o nosso povo ainda muito colabora, né? As pessoas que estão ali no meio dessa fiscalização, eles são muito preocupados. Ou vocês pensam que para a vigilância, para a epidemia, para o policial que está ali, né, fiscalizando, para ele também é difícil. Ele sabe da situação da nossa cidade, ele sabe do que as pessoas querem trabalhar, ele também concorda com isso, só que ele também obedece regras e leis, né? Todos obedecem, né? Então, como a gente obedece o decreto, a polícia vem de cima também, o major manda e é ali que eles têm que obedecer. Então, a gente tem que agradecer a eles, né, que eles estão tentando cuidar da melhor forma possível a nossa cidade. Né, a gente já tem um efetivo pequeno, mas esse efetivo está ali empenhado em ajudar a cidade. Ele não está prejudicando, ele está fazendo o que é a parte dele. Né? Então, assim, eu agradeço todos eles. Né? Eu acho que agradeço, a gente tem bastante gente aí que está tentando ajudar de alguma forma. Né? As pessoas que estão aí costurando máscaras, né? As pessoas que estão doando esse tecido. Então, a gente só tem a agradecer, Marcos. O pessoal da saúde são guerreiros realmente também. Né? E tem vários guerreiros que estão por trás. Essas pessoas que estão tentando ajudar de alguma forma, doando alguma coisa, né? O seu tempo, o seu trabalho. Se eu citar assim, nomes e pessoas, talvez eu esqueça de alguém, mas a gente só tem a agradecer a todo mundo e que todos podem ter certeza que toda essa dedicação do pessoal, tanto da saúde como todos os outros que vêm para ajudar, né? A gente vê que hoje a assistência social está sendo também uma parte que tem que ser, eles têm que estar lá presente para poder ajudar esse povo que vem buscar também agora aquele auxílio que vem do governo, né? Se cadastrar e tal. Então a gente vê assim que é muito importante, não podemos esquecer de ninguém. Né? Eu acho que assim, talvez tenha uma pessoa lá no cantinho que ajudou e que nem quer que fale o nome dela, né? Que isso que eu acho que o importante é a caridade, é o que tu faz para o próximo, né? Então, agradecer a cada um, seja ele da saúde, seja de qualquer... Fala o nome da saúde, mas assim, que todos que estão ajudando de alguma forma, que estão se preocupando, que estão fazendo a sua parte, a gente agradece de coração. A administração só pode dizer assim que Deus abençoe a cada um, que eles possam ser protegidos e que tudo isso passe e a gente possa lembrar como uma grande lição, né? Uma lição de caridade, uma lição de amor, uma lição de ver que sim, agora a gente percebe o dinheiro é importante, né? Mas a gente tem a nossa família para cuidar, a gente tem as pessoas que a gente ama para cuidar, né? Os nossos idosos, né? Que tem que tomar muita consciência disso também. Então a gente agradece a cada um, Marcos. Eu não vou citar nomes e nem setores porque daqui a pouco a gente esquece, né? Então, porque muitas vezes a obra está lá, mas ela está lá também fazendo a sua parte, né? Então a gente está querendo assim que todos se abracem, todos entendam também algumas atitudes muitas vezes da gente, né? E que a gente realmente quer fazer o melhor, né? E a gente está aí para ajudar realmente o nosso povo. Antes da gente finalizar, mencionar também e valorizar o nosso comércio que esteve atendendo para não faltar o alimento na mesa aqui dos nossos saletenses e também o agricultor, né, que não parou a produção. Prefeito, é hora agora de união e valorizar principalmente a compra no nosso comércio?
Marcos, é uma coisa que é muito, assim, a gente tem que pensar bastante, né? Então, porque assim, o nosso comércio hoje, ele está precisando muito que a gente compre, que a gente vá até as lojas, a gente vai assim, ainda mesmo por delivery, né? Lembra, né? Quem vende o quê? Vai lá, liga para a pessoa, né? Todo mundo está divulgando seus números e tal. E assim, nada impede que muitas vezes as pessoas estão dentro da loja já para atender aquele delivery, não custa dar uma batidinha lá, né? As pessoas vão abrir um pouquinho a porta, vão atender. Isso não é crime para ninguém. Sim. Não, eu precisaria de tal coisa e tal. Então a gente sabe que tem alguns ramos que estão liberados, que é a questão do chocolate, né? Sim. De Páscoa, o que é de Páscoa pode estar liberado também, né? Então assim, mas mais importante ainda quando esse comércio abrir, as pessoas também valorizar o nosso povo, a nossa gente que trabalha, né? Que está todo dia aí, essas pessoas que estão ansiosas e preocupadas também, porque como eu falei antes, é uma corrente. Né? Se eu não pago a loja não paga o fornecedor e aí por diante. Estou falando de uma loja, né? Sim. Mas a gente fala assim, que cada um valorize o nosso comércio, porque a nossa cidade só vai dar assim, melhorar ou vai só conseguir superar essa crise. Qual é a nossa cidade? É trabalhador, né? Seja, o agricultor não parou, né? Então, ainda bem que não parou, né? Então, assim, outros setores como supermercado, padaria, farmácia, outros que não pararam, farmácia, né? Estavam ali na linha de frente também. Então, assim, para quê? Para não faltar nada para nós, né? Para nossa cidade. Então, assim, que essas pessoas possam valorizar, o nosso povo possa valorizar a Salete, valorizar as lojas, comércio no geral. Eu não vou citar também, né, nenhum ramo, mas, assim, valoriza essa gente. Nós trabalhamos, né? Todos nós da cidade. Somos um povo muito trabalhador, né? Que acorda cedo, vai trabalhar, vai em busca do seu valor em dinheiro para sustentar a sua família, para dar estudo para os filhos, né? Toda uma corrente, né? Até mesmo para comprar o remédio para o pai, para a mãe. Então a gente vê assim tantas batalhas que as pessoas contam para a gente, né? Tem tantas particularidades que as pessoas vêm falar para a gente que a gente fica emocionado com cada história que vem contar para a gente. Então assim, a gente só quer ajudar. E eu peço assim encarecidamente para que o nosso povo se abrace depois disso tudo passando, e até agora nesse instante também, e que a gente possa fazer o melhor pela nossa cidade, mas a gente tem que trabalhar junto e pensar sempre no outro também, não pensar ser egoísta e pensar só em si, né? Eu acho que não pode agora, não é o momento das pessoas pensarem nelas próprias, né? Sim, tem que pensar em si, na sua família, mas pensar no geral da nossa cidade, né? Para a gente finalizar, prefeita, será uma Páscoa diferente este ano? Vai, com certeza já está sendo, né? Ontem ainda falando com o padre, porque a gente até falei com a polícia, com a vigilância, referente à Sexta-feira Santa, que as pessoas, né, até essa semana a gente já percebeu que bastante gente está subindo ali, né, a Via Sacra e tal. A gente deixou tudo preparado, né, deixou limpo, deixou bonito, já estava na programação isso tudo, né? Sim. E parabenizar quem estava fazendo isso tudo, deixou bonito para as pessoas poderem estar lá. É um momento de oração, né, Marcos? É a hora de a gente entrar, né, dentro da gente, fazer essa oração, essa reflexão mais ainda. Por isso que eu acho que essa Páscoa vai ser diferente, né? As pessoas vão ter, antes tinha as procissão, né? Então as pessoas ontem falando com o padre, não vai ter nada, né? É por regra também. Não pode ir Não à procissão. pode, não. Daí o padre disse que cada um vai fazer a sua oração, vai subir, eu vou subir com a minha família, vou fazer minha oração. Então, aglomeração a gente já sabe que não pode, né? Mas, prefeito, só para a gente entender aqui, a pessoa que quer subir a caminhada, ela pode fazer? Sim, ela pode fazer, porque assim, desde que não tenha aglomero, né? Sim. Então, assim, as pessoas, nós vamos respeitar, eu digo nós, a gente conversando ontem, né? A gente vai respeitar, esse é um momento de reflexão, de oração, de prece, né? Eu acho que quanto mais oração as pessoas fizerem, e somente Deus para ajudar a gente nessa hora e dar o guia para a gente, né? O que não vai ter é a missa, então, isso? Não vai ter missa, não vai ter a procissão que saía da igreja, que vai até lá, o padre disse que não. Ele usou a expressão assim, cada um para si, para sua família, para si próprio, né? Então, assim, por quê? Porque não pode haver aglomeração. Ele disse que ele vai subir sozinho, o padre falou. E daí quem quiser ir, a Chica vai com a família dela, o Odair vai com a dele, o Marcos vai. Cada um vai com a sua família, né? Que são os de convívio normal.
Então, vai dar encontro de outras pessoas, mas não ficarem aglomerando, né? Para que não dê prejuízo, não é que a gente está preocupado, que não vai burlar a lei. As pessoas mesmo para se cuidarem, né? Sim. É o momento de se cuidar? É o que a gente pode fazer de melhor? Então, infelizmente, né? Era tão bonito, Sexta-feira Santa era tão bom assim, ver aquele povo todo andando, vindo de Itaió, pessoas vinham de a pé, né? Talvez aconteça também, né? Continuem acontecendo, mas assim, as pessoas cuidarem na aglomeração, né? Mas assim, vai estar ali, pode subir, pode rezar, pode fazer, né? Só não ter o aglomero, cuidarem, né? Para não ter, daqui a pouco vai ter, né? Um pouco de gente unida, reunida, né? Mas a gente pede assim para cuidarem bastante nessa hora. Mas assim, o padre não vai ter, ele disse que não vai ter nenhuma procissão nesse dia, né? Sim. Prefeita, muito obrigado, né? Bastante força aí, otimismo, né? Para que a gente, todos, né? A gente fala não só a questão da administração pública, né? Mas que todos aqui em Salete tenham essa esperança e a gente acredita muito que logo vamos superar tudo isso. Fica o espaço para a sua mensagem final. Isso que eu falei, Marcos, eu acho que nosso povo é muito trabalhador, né? Então, qual é a forma de nós sair disso? É com muita oração, muita fé em Deus, né? Porque é necessário para a gente pegar, se agarrar a isso e também a trabalhar, né? Nosso povo é um povo de muita fé. A nossa cidade, eu acho que é muito bem protegida, ela sempre está, né, protegida por mais dificuldades que muitas vezes se passa. Ainda a gente vê que a gente sabe de alguma coisa, o povo se une para ajudar, né? Então, assim, é isso que a gente precisa nesse momento, é um momento de união, né? Então, e que, assim, a gente diz de todo o coração da gente, a gente quer passar, assim, uma mensagem de uma feliz Páscoa da maneira que ela está. A gente tem que agora fazer a nossa oração e analisar tudo isso, né? E viver a nossa Páscoa dentro da nossa família, dentro da nossa casa, né? Viver junto das pessoas que a gente ama, né? Valorizar cada vez mais. E a gente sabe que muitas vezes agora a gente vai ver que a Páscoa não é o chocolate só, né? É aquela coisa que a gente tem que dar um valor maior a algumas mínimas coisas que a gente não dava antes, né? Talvez seja isso a mensagem desse ano e dessa Páscoa que vai ser diferente. Então eu posso desejar a nossa cidade, as pessoas que aqui moram, a todos que estão aqui na nossa cidade, uma feliz Páscoa, né? Que Deus abençoe a cada lar, a cada pessoa, que reflitam bastante, né? E a gente está refletindo também. E que Deus possa nos abençoar e que a gente volte, né, a nossas normalidades, talvez, como a gente viu aquele dia naquela mensagem também que o Nazato falou, nada vai voltar ao normal, vai ser diferente, né? Alguma coisa vai mudar. O que vai mudar no total a gente não sabe ainda, mas vai mudar muita coisa. Então, que a gente possa ter uma Páscoa de paz, de luz, de oração, de união. E eu desejo a todos os nossos trabalhadores, né, da cidade, as pessoas que trabalham na prefeitura, né, os funcionários públicos aí, uma feliz Páscoa também, que a gente não vai ter contato com muita gente também por isso, né, a toda a nossa cidade, a todas as pessoas uma feliz Páscoa e que a gente tenha aí uma segunda-feira com muita luz, né, que venham as boas notícias aí que o governador falou que até final de semana ele vai anunciar o que vai acontecer. Então vamos aguardar e que Deus ilumine aí o pensamento dele e que ele possa liberar nós todos para trabalhar normal e voltar às nossas normalidades. A gente vai ter a preocupação da Covid, vai ter a preocupação, vai. Mas a gente também tem que continuar a nossa vida, porque senão a gente não vai, o prejuízo vai ser maior, né? Sim. Então, Marcos, a você, a toda a tua família também, uma feliz Páscoa, né? Que Deus ilumine aí a nossa caminhada daqui para frente. Muito obrigado. Essa é a prefeita Chica com a gente hoje aqui, né? Trazendo essas importantes informações. Também aqui registrando o jornalista Odair Ferreira. Mais notícias ao longo da nossa programação.